Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre integração por substituição. Integração por substituição é uma técnica de integração onde que a gente usou a técnica de derivada, a regra da cadeia. Então eu tenho o quê? Minha função composta, tá? Então quando eu tenho uma função composta, que a derivada dela é a derivada de fora, conserva de dentro, vezes a derivada de fora, tá? Eu uso a regra de substituição ou mudança de variável para fazer a integração, tá? Então, por definição, eu tenho que f de g de x é primitivo de f, g de x, g' de x, ok? Então, eu tenho que, se eu for integrar, eu tenho f, g de x, g' de x dx, chamando meu g de x de u, eu vou ter o quê? Que a derivada de g de x vai ser quem? G' de x, eu chamei aqui o dx junto de du, por quê? Porque eu tô trocando a variável de x para a variável u. Então, a integração vai ficar f de u du, tá? Vai ficar a integral de f de u du, que aí eu tenho a minha integral definida. Que aí eu vou ter o quê? A f de u. Depois a gente volta na variável x? Sim, mas só no final. Então, vamos ver como que fica exemplozinho, tá? Alguns exemplos, onde que a gente vai estar fazendo o quê? Tá? A integração usando esse método de substituição. Então, eu tenho que, se eu olhar aqui, eu preciso identificar a minha função e a derivada da mesma função junto aqui. Aqui eu tô falando que eu tô multiplicando, mas aqui não. Eu não tô enxergando dessa forma diretozinho, mas ela tem que estar aqui dentro. Então, eu tenho x, 2x e dividido por 1 mais x ao quadrado. Uma dessas duas funções vai ser g e a outra, numerador ou denominador, vai ser o meu g'. Então, se eu pegar aqui 1 mais x ao quadrado, se eu chamar de u, lembrando que o meu du, ele vai ser a derivada de u, sempre vai ser isso, tá? Sempre vai ser derivada de u. Então, a derivada de 1 é 0, a derivada de 2x ao quadrado é 2x, só que eu vou estar trocando a minha variável de x para u. Então, meu denominador vai ser u, o meu numerador tudo vai ser du. Então, aqui vai ficar a integral de du sobre u. Ou eu posso pensar que eu tenho 1 sobre u du. Tá? Porque, ó, tudo aqui, ó, eu chamei de meu du, ok? Quem que eu derivo? Lembrando que essa substituição a gente faz à parte, para a gente não confundir no meio da resolução do exercício. Aí, lembrando que a minha derivada de 1 sobre x, quem deriva que me dá 1 sobre x, vai ser ln do módulo de u, porque eu não sei quem é meu u, tem que tomar cuidado que ele não pode ser um valor negativo, tá? Mais uma constante. Aí eu vou pegar meu u, que eu chamei aqui no início, vou vir e vou substituir ele aqui, ó, ok? Então, ele vai ficar ln de quem? De 1 mais x ao quadrado. Esse valor sempre vai ser positivo, então eu não preciso me preocupar com o módulo, porque qualquer valor positivo ou negativo ao quadrado é positivo, somado a 1 vai ser positivo. Então, essa integral aqui de 2x sobre 1 mais x ao quadrado é exatamente essa função aqui que eu derivei. Para derivar essa função, a gente usa a regra da cadeia, porque eu tenho uma função composta. Ok? Bom, eu vou derivar. Vou derivar só para a gente conferir se realmente eu fiz certo. Posso fazer isso? Posso. Então, se eu tiver ln de 1 mais x ao quadrado, hora que eu derivo, vai ficar quem? 1 sobre o argumento, que é 1 mais x ao quadrado, vezes a derivada do argumento. Então, a derivada do argumento vai ser derivada de 1, que é 0, mais derivada de x ao quadrado, que é 2x. Fazendo a multiplicação, eu tenho 1x ao quadrado, 1 que multiplica 0, 0, e 1 que multiplica 2x, que é 2x. Então, eu vou ter quem? 2x sobre 1 mais x ao quadrado.
ok? Então, o processo é sempre esse. Se eu usar certinho, bonitinho, eu não preciso ficar fazendo para conferir, tá? Se eu tiver uma outra funçãozinha aqui, ó, 1 sobre 3x menos 8 a quinta. Bom, o que eu preciso fazer aqui? Achar quem é U, quem deu U. Se eu olhar aqui, ó, meu U, meu du sempre vai ser a derivada de U. Só que se eu tiver só uma constante, com exceção da constante de diferente, não é problema, porque aí a gente consegue trabalhar e a constante ele entra na minha função. Então, nesse caso, se eu chamar aqui, ó, 3x menos 8 de U, a hora que eu derivar vai ficar aqui em 3x, como eu vou trocar minha variável. Ah, mas eu não tenho 3x dx aqui, então eu vou fazer o quê? Isolar o dx, porque esse 3 aqui ele não tem na minha função, ele vai entrar. Então, vai ficar dx vai ser igual a quem? Du. Se ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar du sobre 3, ok? Então, a hora que eu vier aqui, vai ficar quem? Integral de U à quinta, só que ele tá no denominador, tá? E o meu dx vai ser quem? Du sobre 3. Aqui eu tenho 1/3. Esse 1/3, ele pode estar saindo da minha integral, tá? Eu tenho 1 sobre x à quinta. Eu posso fazer aqui, ó, 1 sobre x à quinta, eu posso escrever como x, u, né, elevado a menos 5. Du. Bom, o menos 1/3, ele vai ficar ali. U elevado a menos 5, eu vou fazer a integral. Então, eu tenho o quê? U elevado, vou somar 1 aqui, então menos 5 mais 1 vai dar menos 4, sobre menos 4. Eu tenho menos, aqui eu tenho mais com menos, ele vai ficar menos, tá? Aqui eu tenho 3 vezes 4, vai ficar 12, então eu tenho 1 sobre 12, que multiplica U elevado a menos 4. Esse U elevado a menos 4, ele pode ficar 1 sobre U à quarta. Então, vai ficar menos 1, 12, que multiplica U elevado à quarta. Quem é meu U? Se eu voltar aqui em cima, meu U é 3x menos 8. Então, minha função é menos 1 sobre 12, que multiplica 3x menos 8 à quarta, mais a minha constante. Ok? Ó, vamos ver mais uma aqui. Aqui eu tenho x, que divide por raiz quinta de x ao quadrado mais 1, tá? Aqui também eu preciso achar meu u e, consequentemente, meu du aqui dentro. Se eu chamar x ao quadrado mais 1 de u, a hora que eu derivar, vai ter quem? 2x dx, certo? Bom, eu não tenho 2 aqui, então meu dx vai ser quem? Du sobre 2. Então, aqui vai ficar quem? X sobre x, dx vai ficar du sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre a raiz quinta de u, du sobre 2. Esse meio pode ir para fora. Aqui eu tenho a raiz, eu tenho u elevado ao quinto. Então, eu posso escrever ele como sendo o quê? U elevado a menos 1/5 du, usando o inverso. Sempre lembrando que eu vou somar 1 aqui. Então, eu tenho meio, que multiplica u elevado, eu não lembro, então vamos lá, menos 1/5 mais 1, porque é o que eu vou estar sempre somando no expoente, 5, então vai ficar menos 1, 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Então, aqui vai ter 4/5. Então, eu vou ter o quê? U elevado a 4/5 dividido por 4/5.
eu tenho meio, que eu tenho uma divisão de fração, então eu tenho o quê? 5 quartos, que eu vou estar invertendo, vezes u elevado a 4 quintos. Aqui eu vou ter, multiplicando, eu vou ter 1 vezes 5, 5, 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho a raiz quinta de u a 4. Quem é meu u? Mantenho, tá? A constante, multiplicando a raiz. O meu u eu chamei de x ao quadrado mais 1. Então, aqui eu vou ter o quê? X ao quadrado mais 1 ao quadrado. A quarta, porque tá aqui. X ao quadrado mais 1 elevado a 4. Mais uma constante, tá? A constante tá fora da raiz. Então, aqui eu tenho a minha integralzinha, ok? Bom, uma outra funçãozinha que a gente pode estar trabalhando é essa daqui. Integral de x elevado a 3x ao quadrado. O que eu preciso achar? O meu u e o meu du. Bom, eu preciso ver quem que é a minha função e quem é a sua derivada. Se eu chamar da função 3x ao quadrado, a hora que eu derivar, eu vou ter quem? 6x dx. Eu não tenho 6 aqui, ó, mas eu tenho x dx. Então, eu posso chamar o quê? De x dx igual du sobre 6. Então, eu posso fazer substituição. Então, ficaria quem? E elevado a u du sobre 6. Esse 1/6 aqui, eu posso estar tirando a minha integral. Então, ficaria 1/6 sobre e elevado a u du. A integral de e elevado a u eu conheço. Então, eu tenho 1/6, a integral de e elevado a u é e elevado a u, mais a constante. Agora, eu preciso saber quem é meu u. Meu u tá aqui, ó. Então, vai ficar quem? 1/6 e elevado a 3x ao quadrado mais k. Então, eu tenho essa aqui, a minha derivada, usando substituição, ok? Então, quer dizer, não é tão complicada. Se olha aqui, x elevado a x, sabe que é bem complicado, mas na verdade a gente consegue fazer uma técnica, reduzir a minha funçãozinha e trabalhar de forma que ela fica simples, ok? Se eu olhar para essa função aqui, ó, eu tenho x mais 2 e x mais 2, eu preciso achar também o meu u e o meu du. Se eu chamar x mais 2 de u, o meu du é 1 dx. Tá aqui, ó, eu tenho sempre 1 aqui, dx. Só que eu tenho u, aqui, ó, numerador e denominador. Então, o que que a gente faz? A gente faz a troca. Então, ficaria raiz de u sobre u, du. Raiz de u vai ser quem? U elevado a meio sobre u, du. Aqui eu vou usar potência. Então, potência a gente faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui eu tenho meio, aqui eu tenho 1, então ficaria meio mais 1 du. Então, aqui eu estaria ajustando a minha função. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó, para quem esqueceu, eu tenho meio mais 1, vou achar o denominador que é 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1 é 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 3 meios, ok? Então, aqui eu tenho u elevado 3 meios du. Para fazer a integral, vai ser quem? U, 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1 mais a constante. Ah, eu esqueci aqui 3 meios mais 1, vou fazer aqui no cantinho. 3 meios mais 1, denominador 2, então vai dar 3. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai dar 5 meios. Então, aqui eu tenho quem? U elevado a 5 meios, dividido por 5 meios. Divisão de fração, conserva a primeira e inverto a segunda. Vou colocar a constante na frente. Posso já substituir o meu u? Posso, tá?
Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de u à quinta. O à quinta eu posso quebrar ele em quem? U ao quadrado vezes u ao quadrado vezes u, certo? Então, se eu tiver aqui na raiz, eu tenho que 2 quintos. Esse 2u ao quadrado eu posso sair da raiz. U ao quadrado eu posso sair da raiz. Então, ficaria a raiz de u, tá? Só um parênteses aqui. Vamos continuar aqui. Então, eu tenho 2 quintos, u ao quadrado, raiz de u, certo? Agora, a gente vai fazer a troca do u, porque aí fica mais fácil, tá? Eu tenho x mais 2 ao quadrado, que multiplica a raiz de x mais 2 mais a minha constante. Então, aqui eu tenho a minha integralzinha aqui. Então, assim, eu já faço aqui, ó, potência. Então, eu vou somar. Depois, aqui, eu vou integrar. Então, aqui eu somo mais 1 e divido pela integral. Então, são dois processos diferentes. Um é potência para ajustar a função e o outro é o processo da integração. Por isso que eu somo em duas situações, eu somo 1, ok? Nessa outra funçãozinha aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu preciso, se eu olhar aqui, eu não consigo fazer u e du, tá? Então, a gente vai juntar a função, mas eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x à quarta aqui. Então, eu posso colocar um x ao quadrado em evidência. Aqui sobra 1 e aqui sobra 2x ao quadrado. Dx. Se eu tenho x ao quadrado, ele pode sair da raiz. Então, aqui vai ficar x, porque x ao quadrado, quando tira a raiz quadrada, fica x. Raiz quadrada de 1 mais 2x ao quadrado. Dx. Agora, eu tenho função bonitinha de que eu posso estar chamando de u e du. Então, eu vou chamar de u, que está dentro da raiz. 1 mais 2x ao quadrado. A hora que eu derivo, tem que chegar alguma coisa próxima do que eu tenho aqui, ó. Então, a hora que eu derivo 1 dá 0, a hora que eu derivo 2x ao quadrado vai me dar 4x dx. Então, vai ficar, eu não tenho 4 aqui, x dx, então vai ficar du sobre 4. É essa a substituição que eu vou estar fazendo. Então, aqui vai ficar integral de raiz de u, du sobre 4. Du sobre 4. Eu tenho um quarto aqui, que ele pode sair da raiz, da integral, inclusive, tá? A minha raiz eu posso escrever ela como u elevado a meio. Lembrando que a gente nunca integra, deriva símbolo numérico, então eu preciso transformar. Agora, aqui fica fácil, né? Já tem um polinômiozinho. Então, eu tenho um quarto, u elevado a meio mais 1, e aqui vai ficar meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios, certo? Então, aqui eu tenho um quarto, que multiplica u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Essa aqui eu tenho divisão de fração, então eu vou... que tá multiplicando. Eu vou inverter... colocar na frente, vezes a raiz quadrada de u ao cubo. Raiz quadrada de u ao cubo, aqui eu posso, ó, simplificar. Tenho 2, sobra 1. Então, vai ficar 1, 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de u ao cubo, eu posso escrever dessa forma, porque o u ao cubo eu tenho u ao quadrado vezes u. Raiz quadrada de u ao quadrado é u. Aí, eu vou voltar, lembrando que eu tenho meu casinho aqui, vou voltar o meu u, que eu chamei aqui de 1 mais 2x ao quadrado. Então, eu tenho aqui 1 mais 2x ao quadrado, que multiplica a raiz de 1 mais 2x ao quadrado, mais a constante. Então, aqui eu tenho a integral dessa funçãozinha aqui, ó, ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos!